nosso Deus e nosso Pai amado, aqui nos encontramos, Senhor, neste lugar, para, Senhor, ouvir a Tua palavra, para nos alegrar, Pai. E somente o Senhor pode fazer isso por nós. O Senhor é o único que pode dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós almejamos, Senhor. Porque o Senhor sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Por isso o Senhor tem dado, Senhor, força para nós poder vir a este lugar. E se o Senhor tem nos trazido aqui, é porque o Senhor tem algo para nós, Pai. E que o Senhor possa cumprir isso nos nossos corações, e que nenhum, Pai, daqueles que entraram por essas portas venha sair daqui pior, mas que possamos sair daqui melhores, Pai, porque o Senhor falou isso através da boca do nosso profeta. Ou nós saímos melhor ou saímos pior, mas aqui estamos com o objetivo é sairmos daqui ajudados pelo Senhor, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, oramos por aqueles que não puderam chegar. Lembramos também da irmã Naura, a qual está enferma. Pai, nós colocamos diante do Senhor, e o Senhor sabe a sua enfermidade, os males que a tua serva vem sofrendo, e o Senhor pode curá-la, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Cada irmão que está passando por necessidade, nós colocamos em tuas mãos. O Senhor conhece cada um deles, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos ler a Bíblia neste momento, no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, até o versículo 18. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém? Essa é a promessa de Deus para nós. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem vos assentar. Nós estamos meditando na mensagem do profeta das nossas quartas-feiras, na mensagem à arca. Uma mensagem muito poderosa, e nós lemos e estudamos, meditamos até o parágrafo 133, e nós vamos continuar aqui no parágrafo 134. O profeta fala sobre a arca do pacto, falando também da arca de Noé, quando foi construída, que ela tinha que ser betumada por dentro e por fora. Mas aqui ele fala de outra arca, que é a arca aonde foi colocado a lei, aonde foi colocado o maná, e ele não desvaneceu. E ele vem falando do que foi os pedidos que Deus mandou fazer à arca. Então ele fala, no Velho Testamento ele disse: tu farás uma arca. Foi um pedido que Deus fez. E ele especificou a madeira. Para Noé era madeira de golfe. Agora essa arca, a madeira que ia ser feita essa arca, era madeira de acácia. Ou você pode fazer dessa madeira. E é chamada na Bíblia madeira de chitim. Mas é realmente chamada madeira de acácia para nós.
E você pode fazer a mesma coisa, a arca. E disse: a farás e revestirá de ouro. A outra arca foi revestida com betume, resina. A arca, que foi o barco que Moisés foi colocado, também foi betumado. Mas essa arca que Deus mandou fazer, ela foi revestida com ouro. Então o profeta vem dizendo e falando o que tipifica isso. E você vai ver que isso é muito maravilhoso, nós meditar sobre isso, sabendo que o ouro na Bíblia representa a deidade. Então ele vem dizendo assim: observe, a arca, veja se ela não é um tipo de Cristo. Observou? Ela tipificou todas as vezes. Noé era um tipo de Cristo, fazendo um caminho. Do mesmo modo, Moisés também, ele foi um tipo de Cristo. Agora observe, a arca do pacto. Ele disse: farás de madeira de acácia e você cobrirá de ouro. Irmãos, você não imagina como Deus faz as coisas. Se você ler a Bíblia e você vê como foi feito o templo, quando Deus mandou construir o templo, as madeiras, o tipo de madeira, o tipo de revestimento, os querubins que foram feitos, o quanto de ouro que tinha que ser colocado. Deus é muito rico. Amém? Se nós olhamos e pensamos em riqueza, que há tantas pessoas ricas, Deus é rico. Aleluia, é o dono de todas as coisas. A gente pensa assim, você já pensou em morar numa cidade que as ruas são de ouro? É onde os filhos de Deus vão morar. Numa cidade onde as ruas são de ouro. Vai pisar no ouro. Aleluia, é maravilhoso pensar essas coisas. Então o irmão Branham diz: e farás de madeira de acácia e cobrirá de ouro. Qualquer um que conhece a Escritura sabe o que o ouro fala da deidade e a madeira fala da humanidade, fala de pessoas. Veja, e ele disse: cobrirás e revestirá com ouro sobre a madeira. Essa deidade sobre a madeira é um tipo de Cristo sobre a igreja. Dentro e fora, deidade revestida. Ô, irmão, você parar a pensar nisso, isso é o que Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. A deidade sobre a igreja, sobre a noiva do Senhor Jesus. E ele disse: e farás uma tampa em cima dela, será um propiciatório, onde todas as leis descansarão ali. Naquela arca, todas as leis foram colocadas ali dentro. Ele, veja, antes de tomar, aspira-se com sangue. A lei fala de julgamento, mas entre a lei e a congregação, algo para a divindade ficava em seu lugar. Que tipo de Cristo o profeta fala? Entre a ira de Deus, o julgamento no inferno, entre aquilo e o crente permanece a deidade. Então, do lado de fora, o juízo, mas ali estava a deidade, Cristo no meio, tirando todo o mal. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma proteção para o eleito, para o Filho de Deus. E tudo isso é um tipo. E mesmo Cristo de pé no caminho, como uma expiação feita
para nos salvar de nossos pecados e para nos curar de nossas enfermidades, a deidade se coloca no caminho entre o julgamento. Agora, o profeta diz: a lei, o que era a lei? A lei era um juiz que decretava, sentenciava. A lei julgava, mas o pacto se colocava entre o crente e confesso e o julgamento. E ali estava o julgamento na arca, pronto para sair. Mas quando fazia, não podia, pois ali havia um pacto entre ela e o crente. E o crente chegava e aceitava Cristo, na hora, na sombra e tipo. O sangue derramado aspergido sobre o lugar de misericórdia, então ele obtinha misericórdia e ele podia ir embora regozijando, porque ele estava livre do julgamento. Quando o homem pecava, estava condenado, mas ele vinha ali e oferecia, o sangue era colocado, aspergido, então ele obtinha misericórdia. E ele podia ir embora regozijando, porque ele estava livre. Não existe, portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando um homem sabe que ele morreu para as coisas do mundo, e aqueles que estão em Cristo Jesus, e andam de acordo com o Espírito Santo, e não da maneira deste mundo pecaminoso, não existe condenação para eles. Veja, ele pode olhar para a face do inferno e do julgamento e regozijar. Você está em Cristo? Amém. Aleluia. Então não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele pode olhar para a face do inferno e do julgamento e regozijar, porque aí está o sangue de Cristo fazendo um pacto, de pé entre ele e o julgamento. Amém, diz o profeta. Há algo que nos separa do julgamento, porque você está em Cristo. Amém. Aleluia. O crente, uma vez dentro, a tampa é fechada, e aquilo encerra isso para sempre. O irmão Brana bate no púlpito várias vezes. Amém. Ouro, deidade, colocado sobre isso. E ao redor de tudo isso, envolto da deidade, cada homem que entra em Cristo é envolvido no Espírito Santo, e ele se torna um filho, uma filha de Deus. Por isso, irmãos, um verdadeiro filho de Deus, quando ele está em Cristo Jesus, ninguém tira ele do caminho. Não há demônio do inferno que faça você retroceder, porque já você está dentro da arca. A tampa foi fechada. Aleluia. É um tipo, mas é maravilhoso isso, saber que você está em Cristo Jesus, selado até o dia da redenção. Então, o irmão Brana diz: o ouro que era derramado, ele tinha que ser esquentado. Eles batiam aquele ouro para preparar a madeira, para revestir aquela madeira. O ouro tinha que ser batido, e o batedor do ouro batia o ouro, e ele tinha que batê-lo com um martelo. E ele batia o ouro até que visse o seu reflexo nele. Então ele esquentava o ouro e derramava sobre a arca, e ele encharcava a madeira. Ó, que coisa! Deveria ser muito linda aquela arca, né? Imagina, irmão Milton, preparou aquela madeira e depois esquentava aquele ouro e colocava ali. Era assim que era feito. Mas o irmão Brana diz que tudo isso tem um significado, para mostrar que o crente também está selado. Amém. Aleluia. Quando o Espírito Santo, sendo poder,
O Espírito Santo é fogo, é derramado sobre o crente através do sangue de Jesus Cristo, faz uma expiação ali por ele, e ele é salvo de todo julgamento. Isso inclui a enfermidade, sim, Senhor, com toda certeza inclui a enfermidade. Ele não diz que você não será pressionado, porque que não será zombado. Você foi selado? Amém. Mas não significa que você não vai ser criticado, não significa que você vai ser zombado. E isso não está sobre você, que fará isso. Porém, muitas são as aflições do justo. Muitas vezes a arca será agitada para este lado, para aquele lado, mas o Senhor livra de todas as aflições que vêm para o cristão. Deus livra. Aleluia! Ele nos dará força para suportar. A velha arca recebeu muitas pancadas, muitas altas e baixas, e por muitos temporais ela sobreviveu. Porém ela pousou no monte de Ararat, de todos os modos. Muitos crocodilos. Mombrana falando da arquinha que a Joquembede fez para Moisés. Muitos crocodilos, eu disse, passaram pela pequena arca. Bom, se você parar e pensar o quanto Deus cuida dos seus, o quanto Deus cuida de você, você não imagina quantos crocodilos hoje estão passando, estão em volta, mas você não é atingido, você é guardado, porque Deus o ama, ou o escolheu para um propósito. Todos nós estamos aqui na terra por um propósito de Deus. Aleluia! Então ele disse, aquele barquinho, muitos temporais a levaram durante a noite, e ele passou por muitas tempestades escuras, porém pousou em segurança nos juncos, onde o objetivo pôde levá-la ao trono da nação, o mais baixo para o mais alto. E o irmão Brana diz amém. Nós, como miseráveis, vis, os mais baixos de todos os insetos, as mais baixas de todas as criaturas, moralmente polidos, espiritualmente mortos, podemos ser levantados daquele lugar pela arca do sangue do Senhor Jesus Cristo, para sermos filhos e filhas de Deus, e reis e sacerdotes para Deus. Que quadro, diz o profeta. O que temos em consideração? Como pode um homem rejeitar tal proposta de Deus que ele fez? Ali outra coisa que eu quero que vocês observem. Quando a arca foi para seu lugar, ele disse, colocarás em cima dela uma coroa de ouro. Em outras palavras, quando a arca foi toda betumada, sobre o seu redor, com tudo isso, a lei estava do lado de dentro. Observe outra coisa, o pão, o maná que caiu primeiro, aquele maná foi posto na panela e foi conservado dentro da arca. Irmão, se você alguma vez provou de Deus para ver que Ele é bom, então entre na arca, pois é ali onde está o maná, não do lado de fora, em algum velho, licencioso credo carnal, ou alguma coisa, mas em Cristo do lado de dentro. Entre pela porta e Deus fechará a porta atrás de você, e deixará o julgamento do lado de fora. Olha que privilégio Deus fez para nós. Isso é graça, é favor imerecido.
Já estou terminando. Veja o que o profeta diz: como ele entrou, ele tomou esta arca, também a vara de Arão foi colocado ali e brotou. Você sabe o que era a vara de Arão? Uma velha vara que estava morta. Na presença de Deus, irmãos, tudo vive. Há alegria, há gozo, há prazer, há ressurreição. Porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida para nós. Então ele diz assim, veja, uma velha vara que estava morta, um cajado, um pau, não era mais do que um pedaço de pau, como aquele ali que toda a vida foi dele, tão seco quanto podia estar. Porém, uma vez colocado naquele lugar santo. Por isso, irmão, nós não precisamos preocupar. Se nós formos para a presença de Deus, as coisas mudam. Não importa a condição. Deus muda. Deus muda o quadro. Aleluia. O que precisa ir para a presença de Deus. Então veja só. Porém, uma vez colocado naquele lugar santo, ele viveu novamente. Todo pecador, não importa quão nublada, quão negra o que a sua vida tenha sido, na presença de Cristo você viverá novamente e florescerá e produzirá flores e será muito nutrido pelo Espírito. Quão enfermo você esteja, isso não importa. Você ainda viverá na presença da expiação. Que maravilha que temos em compensação, que Escritura, que Deus, que perfeição, que fundamento seguro. Todos os outros terrenos são areia movediças. Agora observe que coroa, porque ele era rei. O que significa aquela coroa de ouro em cima da caixa? Significava que ali, que aquele ouro sobre ela, a natureza humana estava coberta de ouro. O sangue aspergido em cima dela é uma coroa ali em cima. Que tipo perfeito de Cristo e sua deidade, seu amor. Ele chegou ao mundo e colocou sobre a humanidade, sua igreja, seus crentes, sobre aquilo, e ele aspergiu seu próprio sangue e salvará quem desejar. E 2 anjos batidos de ouro e as asas apontando um ao outro no lugar de misericórdia, onde cada um crente chega, confessa seus pecados, recebia conciliação pelo seu pecado. Aí está ele, agora olhe para ele. A coroa de ouro, aquilo representava Cristo, sim. Quando Cristo esteve na terra, ele foi coroado com uma coroa de espinho. Sabe para quê? Para derramar sangue. Isto é certo, mas cada crente que vem através daquele sangue derramado, tira aquela coroa de espinho e o coroa com glória de louvores e honra. Cada crente que pisa na sua presença, aceita aquele sangue da sua testa afligida, aqui com espinho, e coroa de glória, louvores e majestade, como o Rei dos Reis. Ó o que ele é, como curador, como alfa, como ômega, como princípio e como fim. Ele é nosso conselheiro, o príncipe da paz. Ele é um Deus poderoso e ele é Pai da eternidade. Aleluia! Esse é o grande Deus que tem nos dado essa oportunidade para nos salvar. Derramou seu sangue. Todos que aceitam esse sangue têm remissão para os seus pecados, são redimidos. Que Deus nos ajude e nos abençoe a nós vivermos essa palavra, saber que Ele intercede por nós.
Nós vamos nos colocar em pé nesse instante e orar ao nosso Deus, maravilhoso e eterno Deus. Quão bom é meditarmos na Tua palavra, Senhor, e vermos, Senhor, a grandeza do Senhor. Saber que o Senhor é essa deidade, Senhor, que tem revestido, que tem cobrido, Senhor, essa madeira, essa humanidade, aonde o inimigo não pode entrar, porque está selada, Senhor. E Satanás está selado fora. Pai, cada filho de Deus, ele está escondido, Senhor, em Ti. Oh Deus, dá-nos graça e força para nós seguirmos adiante, Senhor, crendo nesse Deus tão maravilhoso para conosco. O Senhor curou já os enfermos, o Senhor já levou sobre si as nossas dores. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Pai. E o Senhor está aqui nesta noite para dar saúde para quem precisa de saúde, para dar alegria para quem precisa de alegria.